Brócolis é uma fonte de ferro. Bota ali na caixinha que eu vou responder. Bom, vamos começar então com essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Ai, tem um barulho aqui. Bom, acho que tem uma pergunta que muita gente faz, que é a respeito da fitoterapia, o poder da fitoterapia. Bom dia, Lu, tudo bem, querida? Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender o papel da fitoterapia dentro de qualquer tipo de tratamento. E aí elas querem fórmulas mágicas, né? Então, é bem comum que as pessoas queiram fórmulas mágicas para resolver os problemas delas. Elas querem delegar, né, para uma fitoterapia, delegar para uma medicação, delegar para o médico, delegar para o nutricionista, delegar para qualquer profissional a responsabilidade sobre a vida delas. E essa pergunta é bem comum, porque não é só em relação, eu estou dando esse exemplo do dente de leão, né? Mas é um exemplo bem comum de qualquer coisa, né? As pessoas vivem perguntando nas caixinhas, né? Ah, eu posso tomar tal coisa para tal coisa, eu posso fazer tal coisa para tal coisa. E aí vamos extrapolar, né, para qualquer tipo de fitoterapia, né? Desde os, enfim, de cúrcuma, gengibre, própolis, picnogenol, o pessoal adora unha de gato, vamos pegar Garcinia camboja, esses novos fitoterápicos para emagrecer, enfim, tem bastante coisa nova no mercado para emagrecer, até o próprio poder da berberina, da quercetina, enfim, o pessoal extrapola todos esses fitoterápicos que têm, enfim, compostos bioativos, né, que acabam ajudando ou não. Mas assim, em relação ao dente de leão, eu vou dar esse exemplo para que as pessoas entendam e para que as pessoas percebam que não existe uma fitoterapia mágica, né? E não existe um tratamento com um tipo só de fitoterapia. Por quê? Acho que a coisa mais importante que a gente diga é que o tratamento de qualquer doença, de qualquer condição, ele envolve a abordagem das múltiplas causas. E se envolve a abordagem das múltiplas causas, não existe um único composto que possa ajudar nesse momento. Porque se são várias causas, são vários tipos de tratamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente está pensando em tratar as causas, eu, médica, não conheço nenhum paciente que ficou doente por falta de chá de dente de leão. Então, ninguém ficou doente porque tá faltando chá de dente de leão. As pessoas estão doentes por quê? Porque elas comem errado, elas comem demais, elas têm deficiências, o intestino está completamente doente, elas não conseguem absorver nutrientes, elas não conseguem digerir os alimentos corretamente, elas têm dificuldade em fazer exercício físico, ou você acha que é muito fácil acordar às 6 horas da manhã, depois de ter viajado quase 10 horas até onde eu tô, e fazer 1 hora de academia às 6 da manhã num domingo? Você acha que é super fácil, que todo mundo faz? A maioria teria desistido, a maioria teria ido fazer alguma outra coisa, né? Tomado um banho. Eu pensei 1000 vezes, eu falei, vou tomar um banho, tô louca pra tomar um banho. E eu falei, não, eu vou pra academia, porque eu vou pra academia, faço a live, depois eu tomo meu banho, depois eu saio. É assim que funciona. Então, assim, tudo são escolhas na vida. Então, ninguém ficou doente pela falta, aí, só extrapolando, né? A questão da atividade física, a questão do estresse, do controle do estresse, ou vocês acham que todo mundo gosta de meditar? Todo mundo gosta de respirar? Todo mundo gosta de comer devagar? Não. Então, as pessoas não têm hábitos saudáveis. Então, ninguém ficou doente porque tem falta do chá de dente de leão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é, as doenças são de múltiplas causas, então o dente de leão não vai tratar todas as causas, e muito pelo contrário. Terceiro ponto, a maioria dos fitoterápicos, eles não têm estudos com humanos. Anote isso aí, isso é uma coisa muito importante. Pega o seu caderno e anote isso, porque isso é bem importante. Então, assim, a maioria das fitoterapias, elas não têm estudo em humanos, elas têm estudo em ratos.
em cobaias, em modelos animais, que a gente chama. Então, assim, nós não temos como extrapolar para seres humanos estudos com a maioria dos fitoterápicos, tá? Então, assim, estudos grandes, estudos robustos, estudos realmente que podem nos trazer alguma informação a respeito do que a gente está esperando quando a gente vai fazer um tratamento com dente de leão. O dente de leão, ele é o chamado Dandelion, que é o... aqui nos Estados Unidos é bem comum, tem bastante composto com Dandelion. Ele tem inúmeras propriedades, ele tem vários compostos bioativos, ele tem inúmeras propriedades, entre elas de detoxificação. Então, o Dandelion, se eu colocar aqui... Eu não coloquei Dandelion. Vamos ver aqui. Posso até mostrar para vocês. Deixa eu ver, comprar. Vai. Então, assim, a gente tem o Dandelion Root, né? Que é a própria raiz do Dandelion, né? Mas, por exemplo, apareceu um composto aqui com cardo mariano, né? Cardo mariano e... o que mais que tem aqui? Nem sei o que tem aqui. Cardo mariano. Enfim, então ele é um composto que, ao meu ver, ele é muito mais de detoxificação hepática do que propriamente para redução de colesterol ou para redução de triglicerídeos, enfim. Bom, o que eu acho interessante, o que eu acho importante? Que as pessoas entendam que, como não existem estudos robustos em humanos, isso a gente está extrapolando. Por quê? Porque fazer um estudo com Dandelion não dá dinheiro para ninguém. Dandelion não tem patente. O dente de leão, ele não tem patente. Ele é um fitoterapia que está na natureza. Então, pensar que a indústria vai poder ganhar dinheiro vendendo dente de leão é ridículo. No mínimo, é ingenuidade, não existe. Então, eles não vão fazer ensaios clínicos, duplo, triplo, cegos, randomizados, enfim, com uma quantidade grande de pacientes. Por quê? Porque realmente eles não têm interesse. Não tem interesse em vender o Dandelion, não tem interesse em vender um dente de leão. Então, a gente nunca vai achar que isso aí vai resolver. Bom, aí, por que eu demorei ali? Eu fui na internet para ver o relato das pessoas, porque isso aí também é uma coisa que... baixei meu colesterol, baixei meu triglicerídeos, enfim. Bom, o que eu quero dizer? Não existe fitoterapia mágica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tá com colesterol alto porque você come coisas erradas. O colesterol, ele tem 60% de biossíntese própria e 40% via da dieta. Então, se você come coisas erradas, o seu colesterol vai aumentar. Isso é certo, como 2 e 2 são 4. Então, ponto. Você quer baixar o seu colesterol com um chá ou você quer fazer... Eu tenho pavor dessa palavra, mas reeducação. O pessoal fala, eu falo reaprender a comer, porque as pessoas comem errado porque não sabem comer. Então, elas precisam reaprender, não se reeducar, né? Porque elas não foram educadas assim. Quem foi educada a comer verdura, frutas, saladas, essas coisas... talvez tenha que reaprender mesmo, porque já fez, entende? E quem nunca comeu não tem como fazer reeducação, tem que se educar, né? Então, educar ou reaprender, né? Então, assim, o que eu acho importante? Que as pessoas entendam que a causa do colesterol alto, do ácido úrico alto, dos triglicerídeos altos, da glicemia alta, enfim, da hemoglobina glicada alta, tudo é a comida. Começa pela comida. Óbvio que não é só a comida. Claro, não tô dizendo que seja só comida. Eu já falei isso no início da live. São várias causas. Mas, se você parar para pensar que são múltiplas causas, você tem que abordar as causas. E a causa é a comida. Você precisa ter um estilo de vida diferente. Você acha que seu HDL vai melhorar porque você vai tomar chá de dente de leão? Não existe isso. Então, eu acho que 4 pontos importantes, né? O primeiro... Quem tá chegando agora, deixa eu dar um oi aqui. Muito legal, viu? Muita gente bacana. Deixa eu dar um oi. Vou recapitular, então, pra gente fechar essa pergunta, tá? Olha só que legal. Amor, Antônia, coloca na caixinha ali, tá? Eu não vou... Eu vou responder
Isabela, boa tarde. Onde é que será que tá a Isabela? Deve estar na Europa. Delícia, bom dia, doutora. Querida. Bom dia, meu amor. Bom dia, Marilda. Bom dia, Lu. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom. Maria. Vamos lá. Então, assim, recapitulando. Sim, imaginei. Querida. Então, recapitulando. Primeira coisa. Querida. Depois eu vou perguntar de onde o pessoal é, Paulinha. Querida, bom dia. Então, primeira coisa. Não existe fitoterapia mágica. Então, são múltiplas causas e as múltiplas causas devem ser tratadas. Segundo, não existe estudos em humanos robustos, consistentes para, enfim, chancelar o tratamento com qualquer tipo de fitoterapia. Terceiro, o seu estilo de vida tá um horror e você precisa mudar isso. Então não acho que o chá de dente de leão vai fazer algum efeito, enfim. E quarto, tente, enfim, realmente abordar todas essas questões, né? Eu acho que estou em João Pessoa. Para que a gente consiga fazer o tratamento. Então, eu coloquei mentira e é mentira. O chá de dente de leão, ele não ajuda a baixar colesterol nenhum, né? O que ajuda a baixar o colesterol é você modificar o seu estilo de vida. Olha que bonitinho. Você não pode achar que o chá vai ser milagroso e que você vai continuar doente. Você está doente. Se você está com colesterol alto, alto quanto também, né? Mas assim, e por que baixar o colesterol? Olha que pergunta boa, né? Por que a gente precisa baixar o colesterol? Ó, isso dá uma live, né? Às vezes não precisa baixar o colesterol, às vezes o colesterol tá bom. Tá bem? Acho que é isso, vamos lá. Tinha uma que eu achei muito legal. Ó, então só para complementar o que a Rafaela falou, ó, doutora, mas o colesterol, ele tem um nível bom, desde que o colesterol bom também esteja alto. Olha só, olha que interessante, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho de colesterol, né? Pessoal, eu acho que é legal a gente falar isso. Primeiro, o que é um colesterol alto? Não sei com quem eu tô conversando, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, se eu estiver conversando com o Genilson, ou com a Adriana, ou com a Lu, ou com a Patrícia, ou com a Rafaela, ou com a Ângela, que entrou agora, são pessoas completamente diferentes. Então, o colesterol para a Ângela, de nível, talvez seja um nível diferente pro Genilson. E tá tudo certo. Tá completamente tudo certo, porque são pessoas completamente diferentes. Então, existe um risco cardiovascular que se diferencia entre homens e mulheres, que se diferencia entre idade, que se diferencia entre atividade física, que se diferencia em comorbidades. Então, um paciente que tem pressão alta, um paciente que tem diabetes, um paciente que tem doenças renais. Então, todos esses pacientes, eles são diferentes na avaliação do risco cardiovascular, eles não podem ser iguais. Então, nível, como ela diz aqui, de colesterol, pode ser completamente diferente para a Mari, que está entrando, para a Bruna, para a Vânia, para a Ângela e para o Genilson. São completamente diferentes. Então, essa medicina integrativa, essa medicina complementar, essa medicina que a gente faz, que é uma medicina diferente dessa medicina ocidental, que a gente está acostumado de ter um problema e tomar um remédio, ela vem ao encontro de individualidade dos pacientes. Então, o que é o nível para Amanda, que entrou agora? Não sei. A gente precisa ver e avaliar isso. O mais importante, a relação dos triglicerídeos e do HDL. Então, nós temos... Quando a gente olha o exame, a gente tem alguns parâmetros, então essa relação é muito importante. A relação das apolipoproteínas, como é que é essa relação? Então, assim, entre moléculas grandes e moléculas pequenas, densas, não densas, como é que é essa relação?
Qual é o nível de inflamação? Eu olho muito mais o nível de inflamação do paciente do que os níveis de colesterol. Hoje o colesterol para mim quase não importa. Eu dou uma olhada, mas eu vou olhar os níveis inflamatórios desse paciente, porque a gente sabe que o que realmente aumenta o risco cardiovascular é a questão inflamatória. Tanto que as estatinas são um anti-inflamatório, por excelência. Então, a gente não tá tratando o nível do colesterol, a gente não tá tratando papel, eu não trato papel, eu trato paciente. Então, como é que esse paciente está em relação à sua inflamação? Como é que é o hemograma desse paciente? Pelo hemograma a gente diz muita coisa sobre o paciente, desde como tá o intestino. Então, o hemograma, eu leio o hemograma, às vezes o que acontece? Vou dar um exemplo bem legal. Às vezes o paciente vem sem exames na consulta, né? É bem comum os pacientes virem sem exames. Não é bem comum, mas alguns pacientes vêm sem exames. E eu, às vezes, até prefiro, porque, às vezes, eles consultaram com 5, 6 médicos integrativos, e aí eles caem na minha mão, e aí eles estão cheios de exame, e, às vezes, é um quebra-cabeça gigantesco. Eu tenho que olhar, já olhei, acho que mais de 50, 60 arquivos de exames, enfim, eu fico olhando, fico vendo como é que esse paciente evolui e tal. Eu prefiro quando o paciente vem sem exames, mas quando ele vem com exames também é um desafio. Enfim, e às vezes o paciente vem sem exames e eu peço, certo, não tem um hemograma antigo, né? Eu sempre falo isso, assim, um hemograma que seja, porque o hemograma eu consigo ler esse paciente. E aí eu pego o hemograma e começo a ler. Então, assim, pelo hemograma a gente sabe como é que tá o intestino, a gente sabe as sensibilidades às alergias alimentares, a gente vê a questão dos parasitas, a gente consegue ver o nível de inflamatório, nível de inflamação. A gente consegue ver como que esse corpo está respondendo aos micronutrientes. A gente, assim, o hemograma, o nível de estresse oxidativo, o hemograma é um exame sensacional. Então, o que acontece? Só que médico não aprende a ler hemograma, aprende a ler quando está com infecção, só. Não aprende mais nada, ou está com anemia, só isso. Então, assim, com o passar do tempo, eu comecei a ler muito hemograma, com esse olhar integrativo. Então, o que acontece? Acho que é importante a gente falar que só pelo hemograma a gente já tem uma noção do nível de inflamação desse paciente, que já poderia ajudar bastante os pacientes. Mas a gente vai acabar olhando e pedindo outros marcadores inflamatórios, uma proteína C reativa, ultrassensível, um fibrinogênio, uma homocisteína, um VHS. A gente consegue, por outros marcadores inflamatórios, conseguir montar esse quebra-cabeça do paciente, que muitas vezes é muito mais importante que o colesterol. A maioria das pessoas, né, tem essa falsa ideia, por ignorância ou talvez por desconhecimento mesmo, de que colesterol ainda é algo importante. Colesterol não é mais algo tão importante quanto se sabia no passado. Hoje, a gente avalia o colesterol, óbvio, mas não faz diferença quase nenhuma no tratamento de um paciente que está completamente inflamado. Então, o que a gente vai tratar realmente é a inflamação. Eu sempre vou falar o que eu falei na live com o Santiago, que é o cardiologista, né, que a gente conversou. Uma coisa é um paciente que já teve um evento cardiovascular, paciente que já infartou, tem uma área cardíaca isquemiada, tem uma área cardíaca que não funciona mais, porque ele teve um evento cardiovascular. Outra coisa é um paciente que não teve nada. Então, são pacientes completamente diferentes. A gente precisa ter um olhar completamente diferente entre os pacientes, e por isso a individualização do tratamento. Tá bem? LDL 149, HDL 90, triglicerídeos 48, 16 anos de bypass. Um arrependimento enorme, entendo, estudo e vocês ficam mais doentes com a cirurgia, óbvio. Mas é isso que eu tô dizendo, é completamente diferente um paciente que fez uma revascularização de um paciente que não teve nenhum evento e que não tem nada no coração. Colesterol 214, HDL, é o que eu tô falando, Rosana, isso aí não interessa absolutamente nada, né? Quanto é a homocisteína, quanto é o fibrinogênio, quanto é a avaliação desse hemograma, quanto que esse paciente tem de PCR. Então, assim, o colesterol não interessa absolutamente nada. Você pode ter um colesterol bom e você pode estar completamente inflamado e mesmo assim você infartar, ou ter um AVC, enfim, ou ter um evento
Então, isso não significa absolutamente nada. Tanto que mais de 50% das pessoas que infartam têm colesterol normal ou baixo. Não sei se vocês sabiam disso. Mas isso de 214, HDL 74, triglicérides de 35, não significa nada. As pessoas infartam com colesterol normal. O problema para os eventos cardiovasculares é a inflamação. Hoje já se sabe. Eu vim, não sei quando, eu tava num voo e acho que eu já contei essa história, né? Foi esse ano. Não sei se eu tava vindo da Colômbia, não sei onde é que eu tava. E eu peguei um voo com um professor da universidade que eu fiz lá em Porto Alegre. Então, assim, Porto Alegre tem duas universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né, que hoje se chama UFSPA, que é a Universidade da Santa Casa de Porto Alegre. E eu tava num voo e sentou do meu lado um professor da universidade. E professor super das básicas, assim, das cadeiras básicas. Não vou falar qual é a cadeira, mas das básicas. E eu falei pra ele, me formei lá, me formei em Pelotas, mas eu fiz os 2 últimos anos na Santa Casa em Porto Alegre, né? Então fiz 4 anos em Pelotas e 2 anos em Porto Alegre. E falei pra ele que eu tinha feito em Porto Alegre e tal, não sei o quê. E aí falei que fazia medicina integrativa, que era uma outra olhada da medicina, que eu sabia que ele não acreditava, porque ele era um professor clássico e tal. E aí ele falou assim, mas isso não existe, já leu... não sei, ele me perguntou sobre 2 coisas, que eu até já tinha lido, mas não dou importância. Porque o que acontece? Eles se fixam em detalhes, e os detalhes não importam. No frigir dos ovos, não importam os detalhes. Isso é pra pesquisa, isso é pra encher paper, entende? O que a gente tem que se concentrar nos pacientes, para tratar os pacientes, a gente não pode se concentrar no paper, a gente tem que se concentrar na vida real, a gente tem que se concentrar no que a gente está vendo. E o que a gente vê é inflamação, os pacientes estão completamente inflamados. O intestino está doente, as pessoas estão inflamadas, as pessoas estão cansadas, o cérebro está exausto, as pessoas estão completamente ansiosas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão exaustas, o cérebro não funciona, elas não conseguem concentrar, elas não conseguem ter memória, elas não conseguem ter foco, as pessoas sentem dores o tempo todo no corpo, elas não conseguem dormir porque elas não conseguem descansar o cérebro, elas se tocam, a pele é dura, elas têm uma dureza na pele. Eu adoro dizer isso pros pacientes, eu digo, vê se é igual a mim, assim, ó, vê se tu consegue dar uma dobradinha, assim. As pessoas são inflamadas. E aí você acha que isso é normal? As pessoas não conseguem fazer o básico. E aí elas querem se preocupar com o colesterol. Ou elas querem se preocupar com o rodapé do livro. E não é isso. É o básico. O básico não é feito. Então é isso. Vamos lá. Vamos pegar mais uma pergunta. Meu marido toma um remédio para diminuir o colesterol. Hoje tem risco cardio pela baixa da testo. Contato. Rafaela, sinto muito. Sim, vai baixar a testo, vai baixar tudo, né? Porque a testo, ela vem do colesterol. Se você baixar o colesterol, você não vai produzir testosterona. Ele passou no nutrólogo, ele deu um plano alimentar, pão, queijo, leite, suco de fruta. Estamos muito ruins de médicos convencionais. É que nutrólogo, amor, não quer dizer nada. Estudar nutrologia não quer dizer muita coisa. E eu vou te falar que, assim, eu estudei só pra ter o título, porque o que eu aprendi, assim, o que eu vejo nos grupos, eu tô em alguns grupos de nutrologia, e assim, o que eu vejo do pessoal falando é assim, eles são muito ruins, são muito rasos, sabe? As pessoas não têm essa capacidade de pensar fora da caixa. Eles conseguem pensar só o que foi passado nos livros, sabe? Tem gente boa, claro que tem gente muito, muito boa, mas a maioria é muito ruim. E é ruim por desconhecimento mesmo, ou talvez por não querer abandonar o que aprendeu. Entende? É muito difícil, né? É aquilo que eu digo assim, é que nem um time de futebol, né?
Imagina só, tu nasceu torcendo, eu vou dar um exemplo, vou puxar a brasa pro meu assado, né? Tu nasceu sendo colorado, né? Que é quem torce pro Internacional lá no Rio Grande do Sul. É difícil virar gremista. A mesma coisa política. A pessoa é de direita, é difícil virar de esquerda, é difícil dar o braço a torcer e dizer que vai ser de esquerda, ou se você é de esquerda, é difícil você dar o braço a torcer e dizer que vai ser de direita, ou concordar com algo do Grêmio, ou do Inter, ou da direita, ou da esquerda, enfim. É difícil. A mesma coisa na medicina. Você nasceu um médico tradicional, é difícil você dizer que, olha, o que eu tô falando tá errado. As pessoas têm muita fogueira de vaidades, os médicos têm muita fogueira de vaidade. Hoje não, né? Porque hoje qualquer um faz medicina. Medicina hoje é um comércio livre no Brasil, né? Os médicos que são formados, eu vou falar isso porque eu falo, os médicos que são formados há 5, 10 anos, eles são extremamente ruins perto dos médicos formados há 20, 30 anos atrás. Então, assim, eu recebi uma pergunta, vou falar uma coisa horrível, mas é verdade. Eu recebi uma pergunta outro dia, porque eu queria consultar, não sei o quê, porque o médico tal, não sei o quê, se formou, tá super... Faculdade particular, formado há menos de 10 anos... É isso, tá? Então, assim, não quer dizer nada. E outra coisa que eu queria falar, Rafaela, é que, assim, eu não concordo com o nutrólogo passar a dieta. Eu acho que nutrólogo não tem que passar dieta. Quem tem que fazer dieta, passar dieta é o nutricionista. O nutrólogo, ele pode orientar. Eu oriento muito sobre comida, muito, assim, eu falo tudo para os pacientes na consulta. E quando os pacientes dizem que tem dificuldade, eu não sei o que substituir, eu não sei o que fazer, eu falo, tem que ir no nutricionista, não sou eu que faço isso. A gente até aprende a fazer uma dieta, mais ou menos, mas a gente não estuda, e eu não vou perder meu tempo estudando profundamente como fazer uma reposição de dieta ou como fazer uma dieta, porque não é o meu foco. Então, assim, existem profissionais para isso. E existem nutricionistas que querem ser médicos e eles não conseguem ser médicos, porque eles não são médicos, eles são nutricionistas. Então eu acho que o nutricionista, ele tem que ter esse papel, e ele tem um papel fundamental nessa questão da alimentação, de como passar a alimentação, de calcular essa alimentação, de dar opções para o paciente de alimentação. Esse é o papel do nutricionista. O papel do nutricionista não é medicar, o papel do nutricionista não é ficar achando que ele vai fazer diagnósticos brilhantes, até porque ele não faz, ele não sabe, ele não tem como. Então o nutricionista, ele é para isso. E ele é brilhante nisso, e tem que ser brilhante nisso, porque eles passam 4, 5 anos estudando sobre isso, sobre como melhorar, como conseguir adequar todos os nutrientes. Então, eu acho que o nutrólogo não tem que passar a dieta, eu acho que quem tem que passar a dieta é o nutricionista. Exatamente, meu colesterol é bem baixo, mas meu risco é alto por causa da inflamação do meu corpo. Tô na luta, já tenho baixado o PCR, que era 16, 4,4. Olha só, 4,4 é um violento PCR, horrível, péssimo. E se era 16, pior ainda. Então, assim, sou magra. Não é magra. É uma paciente doente, com colesterol baixo e um grau de inflamação altíssimo. É uma paciente que tem um risco cardiovascular muito, muito alto. Muito doente. Bom dia, Ruth. Tudo bem, querida? E brigam por nós questionarmos, daí eu fico quieta. Pois é, não é assim. Quero te mandar um beijo. Ai, o Douglas, eu adoro o Douglas. Olha, assim, ó, se vocês querem um bom ginecologista em Porto Alegre, das estrelas, é o Douglas. Ele não é ainda integrativo, mas um dia ele vai ser. Mas o Douglas é ótimo, tecnicamente ele é ótimo. E as especialidades que precisam de técnica, e a ginecologia é uma delas, é muito difícil gente boa com técnica boa. O Douglas é ótimo de técnica. Então, fica a dica aqui, ó. Douglas Ribeiro, procurem ele, Dr. Douglas Ribeiro, ele é ótimo. Ele é um queridão, assim. Se disser que ele é um querido e bom, então isso é difícil. É muito difícil.
brigam por nós questionarmos. Aí eu fico quieta. Pois então, essa questão do médico brigando é uma coisa muito chata, sabe? Porque assim, quando o paciente não briga, mas ele discorda de algo que eu sei, o que eu faço? Eu abro o Google e mostro pra ele no PubMed. Então, assim, quando o paciente quer discordar, eu até discordo. Mas eu provo que eu tô certa. E ele pode estar certo também, óbvio, eu não sei tudo, nunca vou saber. Mas eu mostro pra ele. Entende? E se ele tiver certo, eu vou aprender. E se ele tiver errado, ele vai aprender. Então, durante a consulta, eu faço isso. Não muitas vezes, né? Porque os pacientes realmente entendem e eu consigo explicar de uma forma bem didática. Mas, quando o paciente ainda fica com dúvida, eu compartilho a tela do meu computador e eu mostro para ele no PubMed os artigos que existem a respeito do tema. E o paciente começa... semana passada, ou essa semana, não me lembro. Essa semana foi cumprida. Eu atendi uma paciente, uma bipolar, e ela veio porque ela me achou no Google, ela não me achou no Instagram. Não veio encaminhada de ninguém, enfim, não sabia como eu trabalhava. E eu comecei a falar pra ela sobre o intestino. E ela disse, eu não acredito nisso, doutora. E eu falei, bom, querida, então nós vamos procurar aqui, ó. E aí, ela não acreditou, ela tava cética, completamente cética. Consulta difícil, demorou 4 horas quase. Consulta bem difícil, com uma paciente bem cética, que tinha vindo, na verdade, porque não tá cheia de sintomas, cansaço, insônia, menopausa, enfim, tá cheia de sintomas, mas não acredita no que eu falo, e porque não me conhecia, óbvio. E aí eu abri o PubMed e digitei bipolar e glúten. E comecei a ler pra ela o que estava escrito. E ela disse assim, como assim, doutora? Mas nunca ninguém me falou. Eu me trato no psiquiatra há mais de 20 anos e nunca me falaram sobre o glúten e o bipolar. Porque antes de eu mostrar, eu tinha falado pra ela, olha, querida, assim, ó, tem muita coisa a respeito de transtorno bipolar e esquizofrenia, porque eu não separo muito. Eu trato meio da mesma forma, assim. Esquizofrenia e bipolaridade com glúten. Tem muita coisa. Então, assim, é importante que tu retire o glúten. Mas eu adoro, a frase que ela tinha falado no início da consulta, eu adoro comer um glúten. Eu falei, bom, por isso que tu continua bipolar. Por isso que tu continua tomando remédio. Não só por isso, que nem eu falei no início da live, não é uma causa só, mas contribui, porque ele é extremamente inflamatório, então o cérebro tá enlouquecido. Anyway. E aí eu mostrei pra ela. E ela começou a cair a ficha, começou a entender, porque realmente as coisas estão todas escritas ali, eu não invento nada, né? Porque, tipo, não tem como inventar do PubMed, não é uma coisa que eu tiro da minha cartola, assim, não. É, na verdade, algo que tá publicado. Tem vários, não é um trabalho, então são vários trabalhos bem legais, assim, estudos de corte, estudos observacionais, tem ensaios clínicos, né? Então, assim, não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça, assim, a doutora Gabriela tá viajando. Não, tá ali, tá escrito, tá, dá pra ver. E aí eu leio, é só o que eu faço, eu leio. E aí a paciente começou a entender realmente, né, o que eu tava falando. Então eu acho que isso é importante que se diga, porque assim, quando um paciente traz esses questionamentos, a gente precisa pegar o questionamento e responder esse questionamento, não dizer que é uma bobagem ou algo assim. E se ficar com dúvida, mostra. Olha, eu não sei. Mostra. Eu não sei tudo, eu nunca vou saber tudo. Eu vou morrer sem saber tudo. Mas eu sei bastante, porque eu estudo todos os dias. Então, é isso. O médico que não quer, é porque é muito prepotente, ou às vezes não sabe também e não quer dar o braço a torcer. Sou nutricionista funcional e concordo plenamente com o que você está explicando. É isso, entende? A questão do nutricionista é isso. O nutricionista é para isso. Eles estudam isso. Eu morei com uma nutricionista, a Fabiola, na faculdade. A Fabiola é nutricionista hoje. Uma das pessoas que se criou comigo, que é como se fosse minha irmã, é nutricionista. Então, assim,
eles são para isso. Nutricionista é super necessário para passar dieta. Eu não concordo no nutrólogo passar dieta, mas tá tudo certo, porque pode, tem uma resolução lá que o nutrólogo pode passar, mas eu não concordo. Só isso. Eu acho que existem ótimos nutricionistas, maravilhosos nutricionistas, que são para passar dieta, para auxiliar o paciente, para calcular, para ficar lá no papelzinho, calculando, agora no computador, que sabem fazer reposição, que sabem trazer esse mundo dos macronutrientes e dos micronutrientes para o paciente. É isso que o nutricionista tem que fazer. Oi, Doc. Ai, a Paula. Quanto tempo. Eu adoro a Paula. A Paula é maravilhosa, pessoal. Sigam a Paula também. A Paula é uma mega atleta. Também da equipe da doutora Janaína. Então, assim, só cercado pelos melhores. Gratidão, doutora. Mudem e aprendam com eles. Já assisto 2 anos e tenho uma gama de profissionais como a doutora, querida. Tem um monte de gente infartando com colesterol baixo. Viu a Paula concordando comigo? A Iramaia, você é show, a querida. A Ruth. Bom dia. Não sei teu nome, amor. Precisa, Douglas. Limpei meu útero tirando alimentos inflamatórios. Peraí. Peraí que eu me perdi aqui. Era uma fábrica de pólios. Precisamos de ginecologistas bons. Olha que legal, né? O Douglas é ótimo, então fica a dica para um nutricionista, um ginecologista em Porto Alegre. Deixa eu pegar mais uma. Sheila, mais uma pergunta. Meu ginecologista falou que precisamos de um pouco de glúten. Pra morrer. Bom, vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Vou deixar por último. Várias perguntas sobre intestino. Eu faço no intestino? Vamos ver. Vamos lá. Tomar água junto com a comida atrapalha a digestão. Então vamos falar sobre intestino um pouquinho. Já que vamos puxar brasa para um assado aí. Então, assim, intestino, digestão, né? Tem várias perguntas ali. Eu tava olhando sobre glutamina. Glutamina causa câncer. Glutamina é bom pro intestino. Consumir legumes crus ou não, cozidos, enfim. Mas essa pergunta é bem legal, assim. Então, e o fermento? A Paula tá preocupada, a Ana tá preocupada com o fermento. Bom, vamos lá. Então, assim, por que tomar água junto com a refeição atrapalha a digestão? Por quê? Primeiro, não tome muita água com a refeição. Tá? Primeiro que, assim, o estômago tem uma capacidade volumétrica específica. Quando a gente dilata o estômago com a alimentação, principalmente com a carga proteica, há a liberação de diversos hormônios de saciedade. E aí a gente consegue começar esse processo de tentar parar de comer, né? Então, assim, por quê? Porque a comida, ela é o seguinte, a gente come porque tá com fome, né? Tem fome, come um pouco, o estômago enche, libera esses hormônios que tem que liberar e a gente para de comer, porque se sente saciado com a comida. Se a gente tomar água junto com a refeição, 2 coisas acontecem. Primeiro, a gente dilata muito mais o estômago sem a comida, então a liberação desses hormônios não é da mesma forma. Olha que interessante. E a segunda,
Quando a gente toma água com a alimentação, o que que acontece? As enzimas digestivas, elas precisam de uma superfície de contato com o alimento. Então, assim, por que que a gente mastiga a comida? Você já pararam pra pensar por que que a gente mastiga? Por que que é bom mastigar? Por que que a gente diz mastiga bem, mastiga devagar, come com tranquilidade? Por quê? Porque quando a gente mastiga pouco, a superfície não fica aquela pasta que... Quando a gente mastiga bastante, a gente faz tipo uma pasta, faz como se fosse uma papinha de neném, né? Fica bem desmanchado. Quando a gente mastiga pouco, a gente não faz essa pastinha. Fica uma coisa meio grande, meio uns pequenos, uns grandes, enfim. Para que as enzimas digestivas atuem no processo digestivo, a gente precisa de uma grande superfície de contato. E essa superfície de contato, ela só vai ser grande quando a gente tiver uma boa trituração desses alimentos. Então, se chega lá no estômago já não tão mastigado e ainda você toma água, atrapalha esse processo de ligação das enzimas digestivas no alimento para o processo digestivo. Então, não é bom que você tome água em grande quantidade. E não é bom que você tome muita água também em função disso, em função dessa liberação dos hormônios de saciedade durante o processo de alimentação. Então, são dois motivos pelos quais você precisa evitar de tomar muito líquido. Então, o que que acontece? Quando a pessoa vai lá no Burger King, no McDonald's, enfim, eles dão um pente de 1 litro de refrigerante. E a pessoa toma, às vezes, 1 litro de refrigerante junto com aquele hambúrguer que tá comendo, aquela batata frita, enfim, o que for. Então, vocês imaginam, além do lixo que a pessoa tá comendo, a pessoa tá tomando um horror de líquido. Que, na verdade, é caloria em forma líquida. Então, como é que é o processo digestivo dessas pessoas? Eu vou falar uma coisa que eu tenho notado muito aqui nos Estados Unidos, como eu sou muito observadora, e eu tenho conversado mais com as pessoas, né? Porque o inglês vai melhorando com o passar do tempo e eu tenho conversado mais com as pessoas. Eu noto que muitas pessoas arrotam o tempo inteiro. Muitas. Sexta eu vim aqui pra Austin e eu tô em Austin, né? E eu conversei com uma pessoa durante umas 2-3 horas aqui em Austin. E essa pessoa, ela arrotou o tempo inteiro enquanto eu conversava com ela. E ela tomava um café, ela tava tomando um mocatino. E ela arrotou o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas arrotam muito o processo digestivo. E aí, no final de ter conversado com essa pessoa me disse que tinha Crohn. E eu falei, é mesmo? Então, assim, porque já tava arrotando, já tinha visto que a pessoa tava arrotando. Então, assim, o arrotar, ele é um indicativo de que você tá muito doente. A pessoa que arrota o tempo inteiro, ela tem... Sou bariátrica, bypass, e o cirurgião disse que isso é normal. Eu arroto até que... Faltou a palavra ali. Isso não é normal, amor. Se você é bariátrico e fez um bypass, fez um YDRU, você teve uma modificação do trânsito gástrico intestinal. Então, você modificou toda a arquitetura. Além disso, toda a microbiota. E além disso, toda a sua digestão. Sua digestão é péssima. 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 Então, por que que o bariátrico tem essa digestão péssima? Porque foi tudo modificado. Você tem uma desbiose, você tem um desequilíbrio. Não é normal arrotar. Não é normal arrotar o tempo todo. Óbvio que é normal arrotar uma vez lá que outra, imagina. E é normal arrotar quando tá se comendo, porque quando o estômago sai, eu já falei isso, quem me acompanha nas lives sabe. Quando você tá comendo e você dá um arrotinho,
É porque o estômago, ele tem uma bolha gástrica. Aquela bolha gástrica tá saindo e o estômago tá ficando cheio, você deve parar de comer ali. É ali o momento de parar de comer. Quando aquele arrotinho vem, você tá comendo e você dá um arroto só. A bolha gástrica se desfez, ela saiu e você acabou enchendo e completando o seu estômago. É ali o momento de parar. Arrotar o tempo inteiro é super doente. Super doente. Super doente. Você está super doente se você arrota o tempo todo. Para alguns médicos, tudo é normal. Exatamente isso. Exatamente isso. Quando estou com fome, bebo água, coisa simples. Olha o grau de desbiose que uma pessoa tem. Mas ele também... Essa pessoa estava tomando um mocatino e depois tomou água e arrotou e eu fiquei chocada. E eu falei, Jesus, como tá doente essa criatura. E aí depois me contou que tinha Crohn. Eu fico chocada porque a gente nota. E aí como é que eu vou falar pra pessoa que tem Crohn e tá super doente? Não tem como, né? Deixa assim que tá tudo certo. Cada um sabe o seu momento. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É porque você não toma enzimas digestivas. Não, não é por causa disso. Eu acho que não é a questão das enzimas. Tem que ver o que esse paciente tem. Não é só que não toma enzimas digestivas. Se fosse problema de resolver enzimas digestivas, tá todo mundo curado. Então, assim, não é um problema só de enzimas digestivas. É um problema digestivo e um problema disbiótico. São coisas completamente diferentes. As pessoas podem ter dificuldades digestivas e não ter desbiose, que não é muito raro. Mas a pessoa pode ter desbiose e ter pouco problema digestivo, enfim, mas é difícil. As coisas são meio ligadas, mas era isso. Vamos ver uma última pergunta aqui que eu queria. São 8 horas. Pra gente falar sobre integrativa e vamos terminar com a live. Gostaram? Vamos ver aqui, antes da gente terminar. Gostaram dessas verdades ou mentiras, né? Pra gente nem falamos tanto de verdade e mentira, falamos mais sobre as perguntas. Mas acho que é importante a gente falar um pouquinho, né? Que nem tudo é verdade, nem tudo é mentira. Vamos lá, de onde é que vocês estão falando hoje, pessoal? Só pra gente deixar registrado aqui na live. De onde é que as pessoas estão? Me mandem um beijo e onde é a cidade de vocês. Gostei, que legal, Maria. Obrigada, viu? Muito bom te ter aqui. Bahia, olha, o pessoal da Bahia é maravilhoso. Sim, para mim faz todo sentido. Obrigada, querida. Que bom. Vamos ver. De onde é que o pessoal tá falando? Ah, a Iramaia de Pelotas, olha, outro pessoal, o Joseph da Bahia, a Ana de Uberlândia, maravilhosa, a Ruth de São Paulo, a Silvia de Portugal, a Ângela de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a Juliana do interior de São Paulo, de Itu, a Ju de Porto Alegre, querida, Ricardo de João Pessoa, a Estela de Gravataí, a Silvana de Barra Bonita, querida, que lindo. A Elis de Itapema, olha só, a Elis morando mal, hein, Elis? O Vitor de Pouso Alegre, querida. A Márcia também, morando mal em Balneário Camboriú. É que eu sou super suspeita pra falar, pessoal, porque eu adoro Santa Catarina. Olha, a Lenice no Rio Grande do Norte, que amor, Brasilte. Amado, que bom. A Sônia do Paraná, não sei onde é que fica Lapa, mas Paraná, muito bacana. Olha, a Ângela morando mal também no Ceará. A Maria de Portugal, a Sandra de Portugal. A Cris em Xangri-Lá, lá no Rio Grande do Sul, na praia. A Márcia de Minas, a Cida do Rio de Janeiro, morando mal também. Salvador, Bahia. Um beijo, Bia, que bom. Maravilhoso. Olha quanta gente, né? Deixa eu ver onde é que fica a Lapa. No Paraná. Não conheço. Nossa, Lapa é pequeno, hein? Ah, Lapa fica no sul.
Acho que é no sul, na divisa com Santa Catarina. Sim. No sudeste do Paraná, bem pequenininho. Fica perto de quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não consegui abrir. Aqui, agora foi. Não sei de perto. Vamos ver de que cidade fica perto. Ah, mas não conheço. Ah, é perto de Curitiba. Ah, é perto de Curitiba. Tá bem, tá bom. Bem perto da divisa. Tá bem. Bom, vamos lá. Cidade metropolitana. Ai, todo mundo me ajudando. Ai, que coisa boa. Desculpa, pessoal, não sabia. Da Flórida, querida, mora na Flórida. Região metropolitana de Curitiba. Perfeito, Paulo, maravilhoso. Que bom. Amei, beijos. Perto de Curitiba. Perfeito, vamos lá. Então vamos responder essa última pergunta. É que eu não sabia, me desculpa. Não sabia mesmo. Mas que bom. Gosto muito de Curitiba. Vamos lá. Essa pergunta. Doutora, idosa com uso de simvastatina e coenzima Q10 e alguns episódios de cãibra e dor nas canelas. Quando eu faço assim, é porque já tá explicado. Recente iniciou Puran e aumentou muito as cãibras. Exame de cálcio, potássio, sódio, ferro dentro da normalidade. Hidratação, ok. O que podemos investigar? Uma luz. Bom, amor, olha só. Se essa paciente usa simvastatina e se essa paciente usa Puran, essa paciente tá doente, correto? Então, assim, essa paciente, se ela usa Puran, eu não sei se foi a causa ou se foi a consequência desse uso dessa simvastatina, tá? Provavelmente ela já tinha um hipotiroidismo, provavelmente, que é uma das causas, na verdade, dos níveis de colesterol mais alto, né? Então, assim, quando a gente pensa no hipotiroidismo, a gente tem que pensar também na produção de mucina em excesso, a gente precisa pensar nessa dificuldade no metabolismo, a gente precisa pensar nessa idade, a gente precisa pensar em várias coisas. Então, assim, a dor e as cãibras provavelmente sejam dessa questão da simvastatina, né? A simvastatina causa muita dor muscular, né? Então, muita gente não fala, os médicos não falam, mas isso acontece. É um efeito colateral bem comum do uso da simvastatina. Que não necessariamente a coenzima Q10 vai auxiliar. Por quê? Porque o intestino, ele nem sempre está pronto para a utilização, para a biodisponibilidade da coenzima Q10. Por isso que existe coenzima Q10 em gotas, porque a biodisponibilidade da coenzima Q10 é muito baixa. Então, se é uma pessoa idosa que tem uma dificuldade digestiva, e isso vai acontecer sempre, nós iremos perder a nossa capacidade digestiva com o passar dos anos. Querendo ou não. Por isso que idoso come pouca carne. Eu falo muito isso. Idoso come pouca carne porque ele tem uma baixíssima capacidade digestiva. Idoso não deve fazer dieta carnívora nem cetogênica sem acompanhamento médico. Existe uma atrofia gástrica bem importante com o passar dos anos. Então, o que eu faria para essa paciente, assim, a primeira coisa, se ela tá usando coenzima Q10, vou dar uma dica, eu nem faço isso, eu não faço, quem me conhece sabe, eu não falo sobre prescrição aqui, porque eu não posso fazer isso, porque eu preciso passar em consulta. Mas eu vou dar uma dica para que, já que ela tá tomando a coenzima Q10, que ela modifique. Então, assim, ó, Márcia, modifica essa coenzima Q10 para líquida.
tenta usar a coenzima Q10 líquida. Esse é o primeiro ponto. E aí você pinga sublingual na dose que foi passada. Então, se foi 50, se foi 100, se foi 200 miligramas, você pode fazer essa adequação para a coenzima Q10 líquida. A biodisponibilidade vai ser maior, tá? Então, existe coenzima. Eu não vou passar a marca porque eu não ganho nada com isso. Mesmo que eu ganhasse, eu não vou passar porque não é o meu objetivo. Mas existe coenzima Q10 líquida. Então, talvez isso seja a primeira coisa que você pode ajudar se ela realmente precisa dessa simvastatina. Esse é o primeiro ponto. Então, tem que avaliar se essa paciente precisa dessa simvastatina ou não. Por que ela tá com esse colesterol alto, dito alto, e se é realmente alto para essa paciente, qual é o risco cardiovascular dessa paciente, quais são os marcadores inflamatórios dessa paciente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que ela tá com hipotiroidismo? Por que esse TSH aumentou? Então, essa paciente realmente precisa de Puran? Ou ela precisa de T3? Então, assim, hoje, cada vez mais, eu falo e faço reposição de T3 e não de T4. E tem trabalho que me suporta isso. Então precisa entender. Só que uma pessoa idosa não pode dar T3 sem acompanhamento médico. Pode fazer um ataque de arritmia até morrer. Então, assim, não existe uso de nenhuma fitoterapia, de nenhuma medicação sem acompanhamento médico. Não existe. Pra mim, não existe. A pessoa que tá fazendo porque não sabe o que tá fazendo. Então, assim, é muito importante. Qual coenzima Q10? Líquida. Líquida. Coloque assim. Eu vou colocar aqui. Vai dar em inglês, mas eu vou colocar. Coenzima Q10, que nem eu faço na consulta. Líquida. Então, existem várias coenzimas Q10 líquidas. Tá? Líquidas. Depois de 12 anos tratando hipotireoidismo, só agora descobri que existe T3. Cada vez mais se usa mais T3 e menos T4. Até para deixar essa tireoide descansar um pouco. Às vezes, tratamento de T3 reverso muito alto. Hoje eu tava lendo um trabalho semana passada com o uso só do T3 para reversão de T3 reverso. Eu não vou falar as marcas. O pessoal já falou aqui, quem tá olhando, né? Então, assim, ó, eu uso da Iosen, tem a Maxolve, tem da Essential, tem muitas marcas. Então, assim, eu não preciso falar de marca, sabe? Existem muitas, aqui nos Estados Unidos existem várias. Então, aqui eu botei aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, e tem uma com biopiperina, com a piperina, que a piperina pode ser que aumente a biodisponibilidade da Q10. Eu não acredito muito nisso, mas tem gente que fala. Tudo aumenta a biodisponibilidade com o uso da piperina, que é a pimenta. Eu acredito ou não acredito, não sei. A cura como eu uso, né? Porque já tá bem definido. Mas, enfim. Que bom. Obrigada, viu, Cris? Elane, obrigada. Márcia, muito obrigada, viu? Tatiana, muito obrigada. Já passaram aqui os nomes. E eu que não tenho mais tireoide. Mais ainda, Ricardo. Mais ainda tem indicação de usar. Mais ainda. T3 e T4. Agora, daí, não sei se o Hashimoto foi por consequência do maltratamento do hipotireoidismo. Não, o Hashimoto foi por consequência do maltratamento do intestino. Todas as doenças autoimunes começam no intestino. Todas. Se ela tá com Hashimoto, se ela realmente tem Hashimoto, ela tem uma doença autoimune. E se ela tem uma doença autoimune, ela tem uma dificuldade digestiva muito grande, muito importante. Tá bem? Olá de Portugal. Acho que era isso. Terminamos com uma ótima pergunta. Então, assim, não existe luz, existe causas. As luzes são as causas. Paciente bem doente. Eu não trato paciente que não tá doente, nem todos os pacientes estão muito... As pessoas estão muito doentes, né? Muito bem. Acho que era isso, pessoal.
Gostaram da live? Eu gostei que tinha gente tudo que era lugar, né? Essa pergunta aqui, ó, que a Maria fez, Antônia Maria Leal, conheçam o meu site, tá? Eu tenho um site que é www.drgabrielastreit.com. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui www.drgabrielastreit.com, tá? Então, www.drgabrielastreit.com. Procurem no meu site, lá a gente fala sobre isso. Sobre como o intestino funciona, sobre quais são os processos digestivos, absortivos, tem uma explicação da medicina integrativa, o coprológico funcional, que é o exame que a gente avalia a digestibilidade, ali a gente consegue saber se o paciente está digerindo ou não bem os alimentos, e se isso provoca ou não inflamação, qual é o grau de inflamação intestinal, enfim. Tem o Hashimoto, o anti-TPO 144, tem que baixar isso aí urgentemente. Ok, muito boa a live, muito bem, muito boa. Tu é maravilhosa, querida, que bom. Tá bem, pessoal? Então essa foi a live de domingo de manhã. Verdades e mentiras, foi muito legal, eu adorei. Eu vou fazer sábado que vem, vou colocar, sexta que vem, vou colocar uma caixinha. Isso aí, .com, não tem o BR, viu? É .com, eu sou internacional. É www.drgabrielastreit.com. Então coloque ali se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, todas as minhas formações, todas não, mas tem algumas ali. Eu tenho muito mais que aquilo ali. Fala sobre mim, sobre a saúde intestinal, tem outros tópicos, enfim, um sitezinho assim, um site bem bacana. Ó, a Maísa é uma ótima ginecologista, viu? Hoje foi só os ginecologistas participaram da minha live. Em São Paulo, então se você quiser, em São Paulo, uma ginecologista integrativa em São Paulo, doutora Maísa Fukayama, por favor, é DRA, doutora.maísa com S, Fukayama com Y, uma japonesa arretada, maravilhosa, uma ótima indicação de ginecologista integrativa. Ela realmente é integrativa em São Paulo. Tá bem, pessoal? Então era isso, foi essa live de domingo. Eu espero vocês domingo que vem, às 9 da manhã, horário de Brasília. Semana que vem estarei novamente na Louisiana. Hoje eu estou no Texas, então em Austin, na capital do Texas. Uma cidade sensacional, maravilhosa. Queria agradecer a todos, né? Foi uma semana muito legal. Indica uma em Curitiba. Ai, não. A pessoa me bota em cada... Não conheço nenhum ginecologista integrativo em Curitiba. A Clarete, querida, a Clarete trabalhou comigo. Uma maravilhosa. Em Curitiba é brabo. Olha, eu peguei todo o meu sotaque gaúcho agora. Curitiba é brabo. Não conheço. Não conheço. Curitiba eu não conheço. Me perdoa. Não conheço. Até queria conhecer, mas Curitiba eu não conheço. Conheço pediatra em Curitiba, se adiantar. Conheço pediatra integrativa maravilhosa em Curitiba. Agora, ginecologista em Curitiba eu não conheço. Não me lembro de ninguém agora. Enfim, mas vale a pena ir até São Paulo consultar com a Maísa, viu? Eu vou falar. Vale muito a pena ir até São Paulo consultar com a Maísa. De verdade, assim, do fundo do meu coração. Fukayama. Não, é Dá um oi ali. É com K e Y, tá, pessoal? A Maísa colocou aqui. Ela tá na live aqui. Depois me manda lá um direct que eu mando o arroba da Maísa. Mas vale a pena sair de Curitiba e ir até São Paulo consultar com a Maísa, viu? Vale cada centavo, mas é ótimo. Tá? E gineco em São Paulo tem várias, não é? A Maísa é ótima, mas... Ó, a Maísa botou um coração ali. Mas tem outras, enfim, que eu indico, né? A Lu, eu tenho a Lu, uma ótima colega também, que também é amiga da Maísa. E a Adri também. Então, são vários ginecologistas em São Paulo. Mas a Maísa
tá aqui na live, enfim, e falo porque ela é maravilhosa, ótima. Então, é uma indicação em São Paulo. Não é ginecologista, mas é integrativo. Aí assim, ginecologista integrativo eu acho super importante. Então, é uma especialidade que realmente precisa, mas não conheço ninguém. Então, é isso. Tá bem, pessoal? Um beijo pra vocês, um excelente domingo, de muita energia boa, de muito, 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 muito descanso, porque domingo, nosso Senhor, nosso Deus descansou e a gente também precisa descansar. Então aproveitem, comam direito, não se passem, porque domingo não é dia do lixo, porque a gente não é lixo, nós não somos lixeira. Então a gente tem que comer com sabedoria também no domingo. Descansem, entrem em contato com a natureza, coloquem os pés na grama, me marquem se colocarem os pés na grama, coloquem os pés na grama, descansem, peguem sol, rezem, orem ou meditem, enfim, aproveitem para se reenergizar, que amanhã começa uma nova semana e tá todo mundo aí descansando e aproveitando, tá bem? Beijem muito as pessoas, agradeçam a Deus por ter pessoas tão boas na nossa família junto conosco. E quinta-feira tem Quintas com Saúde, eu e a Naraline vamos estar aqui lançando um super desafio, então não percam a live de quinta, eu e a Naraline no Quintas com Saúde, tá bem? A gente vai lançar um desafio maravilhoso pra você, pra começar o ano com o pé direito e esquerdo, tá bem? Um beijo, bom domingo a todos, obrigada pelo carinho, por esse monte de gente estar aqui comigo. Até domingo.